irmãs, saudamos a todos, rogando a Jesus que nos abençoe, mantendo-nos em sua paz, em sua harmonia e em sua luz. O Cristo, quando esteve encarnado na Terra, executando a sua missão divina, teve no centro da sua pregação, do conjunto dos seus ensinamentos, a mensagem de procura, de busca do reino de Deus, do reino dos céus. E esta temática tem sido explorada pela liturgia das mais diferentes seitas cristãs, pela própria teologia, pela literatura cristã, como uma das buscas mais significativas do ser humano, o seu encontro com Deus, o alcance do reino divino, o atingimento do reino celeste. Essa busca ensinada pelo Cristo, na verdade, constitui uma metáfora para o nosso autoencontro, para a busca que todos nós fazemos de encontrar com o seu verdadeiro eu, com a sua realidade espiritual, com os seus valores interiores, com o seu mundo de dentro. Alcançar o reino dos céus constitui, portanto, uma indicação para esta jornada que ninguém pode fazer por nós, de busca de si mesmo, nas paisagens internas da alma, onde encontraremos a nossa verdadeira realização, a nossa felicidade, a nossa satisfação com a vida. Nos dias que correm, são dias turbulentos para todos, em função das pressões do mundo moderno, nós relegamos a um segundo plano esta que é uma das preocupações essenciais da nossa existência: a busca do nosso íntimo, a busca do nosso interior, a busca dos valores da nossa alma. As correntes psicológicas modernas se abeiram das propostas religiosas do cristianismo e de todas as religiões, doutrinas e filosofias espiritualistas do passado, como também do presente, na medida em que apontam a felicidade também como uma conquista de dentro, como algo a ser realizado dentro do ser e não fora. Em função das experiências difíceis pelas quais nós passamos, pela nossa formação cultural, pela nossa formação educacional, muitas vezes nós associamos a felicidade com as coisas exteriores que acontecem em nossa vida, que acontecem em nosso dia a dia. A felicidade, para mim, são as conquistas externas que eu faço, são as coisas boas de fora que me acontecem, são a harmonia doméstica, o bom entendimento com os outros. A felicidade tem sido quase que exclusivamente tomada nesse sentido, como algo que acontece fora de mim e que propicia bem-estar dentro de mim. Mas a proposta de todos os grandes iniciados do passado, os grandes líderes religiosos, os grandes missionários, os grandes filósofos, foi sempre essa preocupação com o mundo interior e a associação da felicidade com a realização interior,
mesmo que o mundo exterior esteja desabando. Jesus é para nós o protótipo da felicidade ideal, mesmo quando na cruz não encontrava-se triste, porque era sabedor e portador de um conhecimento maior, de uma sabedoria transcendental, que lhe dava plena consciência do momento que estava vivendo e da realidade, da sua transitoriedade e da realidade maior da qual ele fazia parte, a sua realidade espiritual. O mundo celeste do qual ele falava, e que é, repetimos, uma metáfora para as nossas consciências, para a intimidade dos nossos corações, para o nosso mundo interior. E é esta felicidade que nós precisamos aprender a conquistar e construir em nossas vidas, como um estado da nossa alma, um estado do nosso eu, um estado da nossa consciência, e que é algo permanente, porque emerge de dentro para fora, diferente daquela felicidade que está sujeita, está subordinada a momentos episódicos e que passa assim como esses momentos. A vida de todos nós, no plano existencial no qual nos inserimos, classificado por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, como plano de provas e expiações, o vale de dores e de lágrimas, como cantava o salmista Davi, como nós lemos nos Salmos, em função dessa caracterização eminentemente negativa do mundo em que nós vivemos, se nós subordinamos a nossa felicidade, a nossa harmonia, o nosso bem-estar interior a este mundo exterior, que guarda essas características negativas, nós estamos fazendo uma associação indevida e apoiando a nossa felicidade em bases movediças, transitórias, passageiras. Então é fundamental que nós cultivemos o que as posturas de algumas doutrinas psicológicas da atualidade, sobretudo aquelas relacionadas à psicologia transpessoal e às doutrinas espiritualistas do Oriente, têm nos sugerido de busca de si próprio, através do autoconhecimento e a consequente autotransformação, para que nasça nas correntezas da nossa alma, fluindo de lá para o mundo exterior, uma felicidade real, verdadeira, genuína, e que vai contagiar a todos, mesmo quando os momentos que se nos apresentam sejam de aspereza, de sofrimento, de dor, de angústia. Nesse sentido, a nossa proposta na noite de hoje é tecer rápidos comentários em torno de uma obra publicada por um psicólogo e doutor em psicologia chamado David Niven, professor numa universidade na Flórida, intitulado 100 Segredos das Pessoas Felizes, na qual ele se propõe a decodificar os tratados complexos de psicologia, de psiquiatria, de psico-imunoneurologia que versam sobre a temática da felicidade e que são quase inacessíveis pela sua linguagem hermética para aqueles que são leigos nessa área, nessa disciplina, oferecendo numa linguagem simples, acessível, um manual para a conquista da felicidade. Desses 100 segredos das pessoas felizes, estudado por ele, embora sendo uma obra classificada como autoajuda, ela é ancorada em pesquisas
científicas feito no âmbito das principais universidades estadunidenses, europeias, asiáticas e americanas, e cada uma das sugestões que ele oferece, cada um dos segredos que ele apresenta, vem referenciado às fontes de onde ele auriu o seu segredo, a sua sugestão, o seu princípio. Então, o primeiro segredo que nós destacamos é o seguinte: exercite-se. Sem dúvida nenhuma, não precisamos ser versados em nenhuma dessas áreas da psicologia ou da medicina para sabermos da importância que a atividade física propicia ao nosso corpo, ao seu equilíbrio, à sua saúde. Mas é importante que nós nos aproveitemos desse lembrete para exercitarmos também a nossa alma, o nosso ser espiritual. A doutrina espírita, desvelando antigos segredos, produtos das doutrinas de caráter iniciático da antiguidade, como os templos no Antigo Egito, na Antiga Babilônia, na Antiga Índia, nos descerra a nossa realidade transcendental, apresentando-nos como um ser espiritual, constituindo o centro do nosso existir, do nosso sentir, do nosso pensar, do nosso viver. E o corpo físico como sendo a periferia desse pensar, existir, viver, sentir. E nós temos vivido justamente ao contrário. Temos vivido como se o centro das nossas existências fosse o corpo e o espírito a periferia. O nosso modelo de vida, o nosso modelo de compreender e interpretar a existência está equivocado e precisa ser remodelado. E o Espiritismo nos traz esse dado, que é o mesmo sustentado por todas as correntes espiritualistas do planeta, de que o centro existencial da nossa vida constitui a nossa parte espiritual, o nosso ser espiritual. O corpo físico é um mero reflexo do nosso ser transcendente, do nosso eu espiritual. De modo que tudo que está no espírito acaba por estampar-se e refletir-se no corpo físico. O professor Ian Stevenson, catedrático em psiquiatria e também em parapsicologia, promoveu ao longo da sua vida uma verdadeira cruzada para encontrar dados científicos a favor da reencarnação. E ele se celebrizou por encabeçar uma pesquisa muito peculiar de coletar dados, informações sobre crianças em tenra idade que manifestavam lembranças de uma vida anterior a esta existência. Crianças, às vezes, de 2, 3 anos, que lembravam-se de uma outra vida, onde tiveram outro pai, uma outra mãe, outros irmãos. E no fim da sua vida, ele acumulou uma multidão de casos. E algo que chamou a atenção dele, nessas pesquisas por ele empreendidas, foi a parecença física dos indivíduos de uma vida para a outra. Algumas marcas de nascença sendo encontradas na vida atual e estando presentes também na vida passada. Porque o corpo é um reflexo da alma. Daí nós entendermos
através desse suporte que a doutrina espírita nos traz, o porquê de muitas moléstias do corpo que guardam as suas origens, que têm as suas matrizes nos enigmas que trazemos em nossa alma. E essas doenças, esses problemas, acabam sendo drenadas do espírito para o corpo físico mediante o perispírito, esse corpo espiritual que envolve esse ser transcendente, indefinível, que não há palavras para descrever, para definir, para classificar. Então, o espírito refletindo-se no corpo, mas sendo a nossa parte essencial, precisa ser mais valorizado e exercitado. E os exercícios da alma são a oração, a leitura edificante, a elevação do pensamento, a mentalização de coisas boas, o pensamento positivo, a visualização do bem, do belo, do bonito. São os exercícios da alma que nós precisamos acostumarmos-nos a fazer, a praticar, para que gozemos não só de saúde física, mas principalmente de saúde espiritual. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, que notabilizou-se pelas suas pesquisas sobre a morte e pelos seus famosos seminários sobre a morte e o morrer, iniciados num hospital estadunidense, chegou a uma conclusão muito interessante, vendo na morte uma etapa natural do processo evolutivo e descobrindo que muitos dos seus pacientes terminais com leucemia, com câncer dos mais diferentes tipos, embora estando vitimadas e com a existência comprometida por esta moléstia, estavam curadas espiritualmente. Estavam com as feridas da alma sanadas, cicatrizadas. E ela verificava isso através dos diálogos que mantinha com esses pacientes terminais e que, orientando-os a aproveitar os últimos momentos com a família, com aqueles que amavam, e partilhando as suas experiências mediúnicas e paranormais, que geralmente acompanham o fenômeno da morte, mas que as pessoas muitas vezes têm receio, embora sejam muito comuns, as pessoas têm receio de comentar, de falar, de tocar no assunto. Mas que o ente querido, que está partindo muitas vezes, já devassa o mundo invisível e enxerga algum familiar que já o antecedeu na partida para o mundo espiritual e o vem recepcionar. E é um momento muito significativo para o ser que está partindo, que está desencarnando, bem como para a família. É um momento que tem um poder de espiritualização muito grande e que tem sido desperdiçado na nossa sociedade. Quem aqui teve já a oportunidade de estar junto com um afeto seu, um familiar seu, no momento da morte? O hospital tem nos privado desses momentos. E essa é uma das críticas que a doutora Elizabeth Kubler-Ross faz ao sistema de saúde. Porque muitas vezes o paciente está na UTI, na CTI, pode visitar, como é o caso aqui em Novo Hamburgo, durante poucos minutos o paciente, e de repente podem ser os últimos instantes de vida dele neste plano, e os familiares não podem estar perto, dando-lhe amor, dando-lhe o suporte que ele precisa, dando-lhe a assistência necessária. E nós, muitas vezes, em função da burocracia que impera nos meios de saúde, somos privados de estar com os nossos nesses momentos de aflição, mas que fazem parte do processo natural da vida e que podem ser muito enriquecedores, espiritual e emocionalmente falando. Então, exercitarmos não só o corpo, mas também a alma.
e as casas espíritas, os centros religiosos mais diversos, as igrejas, devem funcionar à maneira de academias da alma. Assim como muitos vão em academias desportivas, para fazer musculação, aeróbica, se exercitar, nós devemos buscar as academias da alma para nos espiritualizarmos. Embora elas não sejam necessárias para a nossa espiritualização, que já dizia Jesus, né? A verdadeira igreja não é o templo de pedra, a verdadeira igreja é o templo da alma, o templo do coração. Então, tudo aquilo que nós necessitamos, nós trazemos com a gente. Não precisamos ir na casa espírita para orar, para nos espiritualizar, para nos elevarmos. A casa espírita é um meio que nos propicia isso. Mas ela não é indispensável, como nenhuma igreja de pedra, como nenhum templo exterior a nós. Tudo o que nós precisamos, carregamos conosco. Nós somos um universo em miniatura. Jesus já dizia, vós sois deuses. Deus está dentro de nós. Então nós não precisamos buscá-lo fora, nas coisas de fora da gente. A nossa busca nos remete para a nossa interioridade, para a nossa subjetividade. O segundo segredo, você sempre tem uma escolha. Você sempre tem uma escolha. Esclarecem-nos os espíritos, ao ditarem as questões que formariam, através do trabalho do codificador da nossa doutrina, Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, que o ser, ao ser criado, é feito simples e ignorante, mas dotado de livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio vai se desenvolvendo à medida que a consciência vai avançando em conhecimento, em saber, em experiência, em crescimento. Dizia o Cristo, conhecereis a verdade e esta vos libertará. A verdade a qual Cristo se referia é a que sustenta todas as religiões da humanidade, que é essa dimensão espiritual da qual nós participamos, essa realidade transcendente que fundamenta a existência de todos nós e que nós devemos buscar conhecer e compreender melhor. Então, em função desse conhecimento que já nos luariza o caminho, que já nos brinda com luzes novas, nós temos como fazer as escolhas mais procedentes para a nossa realização e para a conquista da felicidade. A questão do livre-arbítrio e do determinismo, tão debatida pelas escolas filosóficas, encontra a sua síntese na seguinte expressão paulina: tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O apóstolo Paulo, quem escreve isso, a uma das igrejas com as quais ele mantinha relação na antiguidade, no primeiro século da era cristã. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, preciso fazer aquelas escolhas que são positivas para mim, que me farão bem e que trarão o bem para aqueles que estão comigo. O terceiro segredo, não é o que aconteceu, é o modo como você pensa sobre o que aconteceu. Repetindo, não é o que aconteceu, é o modo como você pensa sobre o que aconteceu. Este é um dos debates mais sólidos no momento, no campo das ciências, no campo da filosofia. A questão da nossa subjetividade. O conhecimento que nós temos hoje não é o mesmo que nós tínhamos no início do século XX, não é o mesmo que nós tínhamos no início do século XIX. Ele modifica-se, porque nós modificamos-nos por dentro. Então, as coisas possuem o valor que nós damos para elas. Tudo depende do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva, do modo como nós enxergamos,
vemos, consideramos, analisamos, avaliamos as coisas. Um acontecimento para mim pode ser bom ou ruim, de acordo com o modo que eu interpreto, que eu analiso. Então, o que pode ser uma desgraça para um, pode ser uma graça para outro, dependendo do seu ponto de vista. Repetimos. É o que se tem falado sobre o famoso copo d'água enchido até a metade. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos em que se tomou um copo d'água, colocou-se água nele até a metade e o submeteram à observação de diversos grupos. Alguns viam ele meio vazio, outros o viam meio cheio, mas ele estava com água exatamente pela metade. Nem vazio, nem cheio. Tudo dependia da forma como era visto. Existem alguns testes psicológicos, alguns desenhos que apresentam diversas formas, mas que são analisados de modo singular por cada um dos observadores, de acordo com as características que possuem, o que evidencia o papel da nossa subjetividade, da nossa interpretação na vida das coisas que nos sucedem. Então, o que os Espíritos nos orientam é que encaremos as dificuldades, os sofrimentos, os problemas variados que nos sucedem como desafios a serem superados, a serem vencidos, a serem solucionados pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria, pelas nossas potencialidades, pelas nossas capacidades. E não como um obstáculo insuperável, diante dos quais nós vamos nos limitar a cruzar os braços e a ficar estacionados. Não. Precisamos enxergá-los como estímulos ao nosso desenvolvimento, estímulos ao nosso crescimento. O diamante não aparece na natureza belo, iluminado, como nós o vemos na joalheria. Ele precisa passar por um processo de lapidação. Ele é doloroso, da mesma forma nós. Para que o nosso diamante interior brilhe com toda a sua pujança, com toda a sua beleza, com toda a sua potencialidade, é necessário esses cutucões que vêm de fora para dentro, que servem como um mecanismo de crescimento para nós. Se a vida fosse feita apenas de facilidades, nós estacionaríamos, permaneceríamos sempre no mesmismo, não avançaríamos. Leon Denis, na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, enfoca a importância do sofrimento na nossa vida. Não que o espírita seja masoquista, goste de sofrer, de forma alguma. O espiritismo, ele propõe enxergar no sofrimento um mecanismo de ascensão, um mecanismo de evolução, um mecanismo de aprimoramento. Mas não recomenda que, e nem diz que aquele que o segue o espiritismo, tenha que gostar de sofrer. De modo algum. Às vezes há uma interpretação equivocada quanto a isso. É a mesma coisa quando se diz que a gente reencarna para sofrer. A gente vem para esse mundo para pagar todos os erros da vida passada, para sofrer tudo o que a gente fez os outros sofrer no passado. Não é bem assim. A reencarnação é um processo de desenvolvimento. Então nós reencarnamos para evoluir, para amadurecer, para lapidar o diamante da nossa alma, para brilhar, para ser feliz. É para isso que nós reencarnamos. Deus, na sua infinita sabedoria, misericórdia, justiça, bondade e amor, nos colocou neste plano
para que aprendamos com todas as situações que experienciamos, tanto as boas quanto as ruins, de modo a evoluirmos e de modo a oferecermos o que há de melhor em nosso interior às coisas exteriores que nos cercam, às pessoas que convivem conosco, ao mundo no qual vivemos. Então, não é o que aconteceu, é o modo como você pensa sobre o que aconteceu. Tudo depende da nossa perspectiva, do nosso ponto de vista. Quarto segredo: desenvolva alguns interesses em comum com as pessoas a quem você ama. Isso é muito positivo e recomenda-se, sobretudo, aos casais, né, aos noivos, aos namorados, à família de uma forma geral, que encontre momentos no seu dia a dia atribulado para partilhar algo em comum. Nem que seja tomar um chimarrão, conversar sobre os acontecimentos do dia, partilhar experiências, partilhar emoções, sentimentos, trocar ideias, etc. É muito importante, segundo os apontamentos da maioria dos terapeutas ocupacionais, dos terapeutas de família, que exista elos em comum entre os seres que convivem junto, por se amarem, como uma forma de apertar ainda mais os laços que já os unem. Né? Então, ter um objetivo em comum. Né? David Niven, quando descreve sobre este segredo para a felicidade, ele narra o episódio de um conhecido seu que, entre comprar uma casa maior, possui um dinheiro para isso, e comprar um veleiro, vê que com certeza, né, tinham bastante dinheiro, né, e comprar um veleiro, decidiram conjuntamente na família comprar o veleiro e não a casa maior. Isso foi muito importante para a família, porque passaram a ter mais momentos juntos. Né? Todos os fins de semana, feriados, as férias, a família viajava junto e passava momentos de muita alegria, troca de experiências muito positivas, tinham um relacionamento mais profundo que os aproximou mais, né, decorrente dessa aproximação que eles tiveram. Então nós temos que partilhar experiências em comum, repartindo objetivos que sejam iguais. O quinto segredo: ria. Isso é consenso hoje na medicina, na psicologia, na psicossomática, que o riso, que a alegria, que o bom humor tem um impacto muito positivo sobre a nossa vida, inclusive sobre a saúde do nosso corpo e certamente da nossa alma. E nós sabemos que é algo contagiante. Há pessoas que possuem um bom humor extraordinário e aquilo contagia tudo de uma forma muito especial. Então, rir, às vezes até gargalhar, sorrir, contentar-se, alegrar-se, é fundamental na nossa vida. E nós precisamos. Né? De repente, ao invés de ficarmos sentados assistindo um noticiário que só veicula tragédias, né? Pode até pôr um balde para parar o sangue, às vezes, que cai da televisão, né? Reservar alguns momentos de descontração com a própria família, com os amigos, com as pessoas que se amam, para rir, para conversar, para espairecer. Isso é fundamental. É muito conhecido a autobiografia, e que também já foi dramatizada nas telas de cinema, do médico, também norte-americano, Pat Adams, né, no qual se vestia de palhaço, colocava o nariz de palhaço e invadia principalmente setores de oncologia de alguns hospitais norte-americanos
levando alegria, levando contentamento a crianças que no ambiente frio do hospital, como ainda é, embora já esteja sendo modificado, encontrando-se numa situação de desconforto e até de desespero e de desesperança. E hoje, um grande número de hospitais, sobretudo nas áreas oncológicas, existem esses voluntários, né, que se trajam de palhaços e vão nessas alas dos hospitais levar otimismo, alegria, conforto para essas crianças. E está comprovado já, por dados científicos, que isso contribui e muito para a recuperação dessas crianças, né? E como de qualquer pessoa, né? Então, rir é muito importante. Sexto segredo: não deixe toda a sua vida girar em torno de uma coisa só. Às vezes, nós caímos em algumas armadilhas em nossa vida, nos obsessando por uma determinada coisa. Às vezes é uma pessoa, às vezes é um vício, às vezes é um lazer, às vezes é um trabalho e por aí vai. Nós não podemos concentrar toda a nossa vida numa coisa exclusivamente. Nossa vida deve ser descentralizada e centrada nos interesses espirituais, de modo a vivermos da melhor forma possível, subordinando os interesses de fora aos interesses de dentro, do nosso mundo interior, da nossa psique, do nosso ser espiritual. Então, devemos viver cada momento da vida, o que nós não fazemos, porque nós geralmente vivemos ou no momento que não aconteceu ainda, em função da ansiedade que é muito grande dentro de nós, com o devir, com o que está para acontecer, ou vivemos no momento que já passou, no momento do passado. E nós precisamos aprender a viver no presente, como ensina o budismo, como ensina a psicologia que se apoia nas experiências budistas, a viver no presente. Não existe outro tempo para nós. O nosso tempo é o agora. O nosso tempo para ser feliz, para ser pleno, para ser realizado, é agora. Então nós precisamos conseguir encontrar o reino de Deus dentro de nós, construir a felicidade dentro de nós, para sermos felizes agora. Não é protelar para amanhã, não é adiar indefinidamente para um momento no futuro que talvez nunca chegará. Devemos começar agora, nos concentrar no presente, nas questões que nos dizem respeito agora. Isso vai auxiliar-nos a nos desprendermos das nossas obsessões, né, e a centralizarmos a nossa vida no agora e nos interesses de dentro. O sétimo segredo: compartilhe com os outros. Não é necessário nenhum comentário mais extenso sobre isso. O que os dados psicológicos, os dados das pesquisas psicológicas vêm apontando nesse sentido, todos os místicos, todos os religiosos de todos os tempos já ensinavam, né, a bênção do compartilhamento, da divisão, né, de repartir aquilo que nós temos. E a história nos lega exemplos excepcionais, como o próprio Cristo, que dizia que de seu nada tinha, não possuía nenhuma pedra onde reclinar a cabeça, enquanto as cobras e os répteis possuíam covis. Né? Então, Cristo, embora não tivesse nenhuma riqueza de fora, nenhuma riqueza exterior, possuía as maiores riquezas do universo, as riquezas de dentro. E essa ele compartilhou com a humanidade daquele tempo e com a humanidade de todos os tempos. Porque as riquezas exteriores que ele tirou de dentro dele, da sua alma evoluída,
da sua alma unida a Deus, eu e o Pai somos um, dizia o Cristo, estão presentes até hoje, sobrevivendo a todas as interpolações que a sua doutrina sofreu ao longo do tempo, com um vigor impressionante. Doutrinas nascidas no século XIX se tornaram obsoletas na atualidade, mas a mensagem do Cristo, mesmo sofrendo inúmeros impactos negativos ao longo da sua história, tem sobrevivido há 2 milênios com uma pujança, um poder surpreendente, porque estavam calcados nas riquezas interiores do Cristo, que a sua alma conquistara em outros sóis, que saem outros universos, onde ele concluíra o seu ciclo de aprendizagens, conforme nós fazemos hoje, ante as nossas limitações e pálidas conquistas. Então, compartilhar com os outros nos trará felicidade. Francisco de Assis, seguindo os passos do Cristo e ouvindo os apelos celestes, desprende-se de tudo, inclusive das próprias roupas do corpo, em função da intransigência e incompreensão do seu Pai, a fim de dividir, da mesma forma, o seu amor, os seus valores transcendentais, as riquezas do seu coração, com todos que conviveram com ele na época. E com todos nós que tomamos conhecimento da sua história e da sua trajetória na Terra. 8º segredo. Estar ocupado é melhor do que estar chateado. É impressionante, mas mesmo hoje em dia existem pessoas desocupadas, que têm tempo livre, que têm tempo sobrando. Então, isso traz tédio, traz chateação, traz problemas. É necessário ocuparmos o nosso tempo, preenchendo-o com ocupações nobres, edificantes. Leitura, a prática do bem, um exercício, um passeio, uma atividade nobilitante. É necessário estarmos com o nosso tempo ocupado. Já assevera um provérbio popular bastante antigo, tempo vazio, cabeça vazia, oficina do diabo. O que não deixa de encerrar todo um ensinamento espiritista por trás, porque o desocupado, aquele que deixa seus pensamentos ao léu, acaba sendo sujeito às forças espirituais de baixo calão, às entidades das sombras que acabam vampirizando, drenando as energias do ser e plantando ali sugestões menos dignas, menos nobres, menos edificantes. Então, ocupemos o nosso tempo com o bem, com coisas boas, com coisas belas, com coisas bonitas. 9º segredo. Faça aquilo que disser que vai fazer. Isso é muito importante, nós estarmos comprometidos com as nossas promessas. Às vezes, isso se presencia muito dentro de casa, na educação dos pais aos filhos, que os pais prometem alguma coisa, tanto para o bem quanto para o mal entre aspas, mas acabam não cumprindo. E isso gera uma incredibilidade que vai ser plantada na formação da criança. Ela vai introjetar isso e vai desenvolver uma relativa desconfiança em relação aos genitores, porque não cumpre o que diz. Então, nós temos que sermos idôneos, honestos conosco mesmo, e para usufruirmos de credibilidade, precisamos cumprir com os nossos compromissos que livremente assumimos, precisamos cumprir com as nossas promessas, precisamos cumprir com as palavras que empenhamos. 10º segredo. Procure pensar menos nas pessoas e nas coisas que incomodam. Nós temos uma tendência muito grande, em função do plano existencial em que vivemos,
de enfocar o negativo, o ruim, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos prejudica. E quando fazemos isso, nós estamos valorizando essas situações, quando deveríamos fazer o inverso, enfocar o positivo e não o negativo, de modo a que o nível da nossa satisfação e felicidade na vida se elevasse a partir do enfoque das coisas boas. Então, o Espiritismo nos recomenda a libertação dos pensamentos negativos associados a situações de incômodo. Jesus já dizia perdoar 70 vezes 7. E nós, muitas vezes, não conseguimos perdoar uma vez que seja. E ficamos presos ao ressentimento, presos à mágoa, presos à angústia daquela situação, quando deveríamos nos libertarmos dela, a fim de estarmos em paz conosco mesmo. A doutrina espírita, a exemplo do cristianismo primitivo, nos propõe um roteiro para a conquista da felicidade. Jesus, ao ensinar as suas bem-aventuranças, subordinou-as aos esforços interiores da alma por se melhorar e por conquistar o reino de Deus. Ao conquistar o reino de Deus, nós seremos felizes. Quando, a exemplo de Jesus, fomos um com o Pai, conforme Ele o era, tendo uma ligação profunda com Deus, por termos encontrado-o dentro de nós mesmos, nas paisagens interiores do nosso ser, sem dúvida nenhuma, seremos felizes. E essa felicidade não se abalará com as experiências de fora, com as experiências exteriores, porque estarão calcadas nas conquistas relevantes e altamente significativas da nossa alma. Agradecemos a atenção de todos e rogamos a Jesus que esteja ao nosso lado no caminho que seguimos, em busca do reino dos céus, em busca da nossa felicidade, nos auxiliando a sermos cada vez mais satisfeitos, plenos, realizados e felizes em todas as nossas experiências, projetos e empreendimentos.